Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e esse vídeo aqui é um daqueles vídeos especiais, hein? Eu preparei um compilado de 1 hora de conteúdos riquíssimos aí para te ensinar a multiplicar suas rosas do deserto e como cuidar das mudas, as plantinhas jovens. Senta aí, pega a pipoca, pega um suco, uma água, um refrigerante, o que você curtir mais aí e desfruta de todo esse conteúdo com todo carinho para você. Então, a gente vê muitas técnicas diferentes para germinar sementes de rosa deserto aí na internet. Tem gente que utiliza aí o papel toalha, eu mesmo já demonstrei essa técnica aqui no canal. É uma técnica que funciona para quem não tem tempo ali de estar fazendo o manuseio das suas mudas, para estar regando várias vezes por dia. Mas definitivamente, se você quer ter mudas bem gordinhas, plantas mais saudáveis, com um crescimento aí mais rápido, com certeza a melhor técnica é a que eu vou mostrar agora aqui para vocês. E é muito simples, gente. O que eu vou demonstrar para vocês aqui é a germinação diretamente no substrato. E o que você deve atentar bem são as condições que você precisa dar para a sua semente se desenvolver bem, para a sua mudinha crescer bem, para que ela tenha aquele aspecto gordinho que a gente tanto procura. Primeiramente, você deve escolher onde você vai fazer a germinação. E também não tem muito segredo para isso. Você pode utilizar uma sementeira como essa aqui, com várias células, se você tem muitas sementes, quer germinar aí numa maior quantidade. Você pode germinar diretamente nos vasinhos, como esse aqui, e aí você já pula uma etapa de transplante. A planta vai conseguir se desenvolver bastante aqui, até que você precise fazer o seu primeiro transplante. Ou você pode germinar diretamente no substrato utilizando copinhos como esse aqui, pode ser desse tamanho, pode ser menores, copinhos de café, enfim, copinhos como esse aqui que são bastante eficientes porque eles ocupam pouco espaço e é sempre fundamental você lembrar de fazer furinhos de drenagem embaixo. Sim, a água ela precisa drenar e essa água da rega ela tem que ser abundante, a gente vai já falar sobre isso. E o substrato? O substrato para germinar suas rosas do deserto é um substrato leve, drenante e que seja capaz de já fornecer um aporte de nutrientes para suas mudinhas em germinação. E atualmente o substrato que tem apresentado os melhores resultados para a germinação de sementes de rosa deserto, que eu tenho observado nos meus experimentos aqui, é esse aqui. Está de cabeça para baixo aqui, mas é o Carolina Soil. Então esse substrato aqui, ele é um substrato realmente bem leve, é um substrato muito interessante para a germinação de rosa deserto, e de todos os substratos que eu já experimentei para germinar rosa deserto, esse com certeza foi o que me apresentou aí os melhores resultados. Então vamos começar a germinar nossas sementes aqui. Eu vou germinar uma pequena quantidade para demonstrar para vocês, mas vocês podem fazer aí isso com 100, 200, 300 sementes, 1000 sementes, a quantidade que você quiser aí, e aí você vai escolher o recipiente adequado. Se você tiver realmente muitas sementes para germinar, é sempre mais interessante que você utilize sementeiras como esta aqui. Mas eu vou germinar poucas sementes aqui, então eu vou utilizar aqui 4 recipientes como esse aqui, 4 copos descartáveis. Já coloquei aqui o substrato, o Carolina Soil aqui, já está aqui, sequinho, né? Estão vendo que ele está seco? Então é sempre interessante você já umidificar esse substrato antes de depositar as sementes. Então eu já vou aqui dar uma umidificada aqui nesse substrato, já para ele receber aqui as nossas sementes para germinação. E agora eu vou aproximar a câmera aqui para vocês verem melhor aqui como é que a gente deve fazer a semeadura das sementes de rosas do deserto. Muito bem, estão aqui os nossos 4 recipientes já com substrato Carolina úmido. O que é que eu vou utilizar agora? Logicamente, as nossas sementes. Eu tenho aqui, olha, um potinho que eu utilizo para guardar sementes na geladeira. Então ele estava ali na geladeira, tem algumas sementes aqui, um estoque de sementes guardados que eu uso para presentear ou sortear os meus alunos do curso, do método Rosa Deserto de A a Z. E também uso para fazer aqui, lógico, meus experimentos de germinação. Então eu já peguei aqui, ó, 4 sementes aqui do meu recipiente, tá? Tá aqui na minha mão. E aí eu vou simplesmente, gente, colocar aqui deitadinha no meio
do copinho aqui do substrato. Coloca em cima deitadinha, gente. Simples. Olha só como é que fica a semente deitadinha aqui no meio, tá? Então vai colocar aqui em cima. Eu poderia deixar assim? Poderia, mas como eu vou regar, essa semente pode deslocar, e quando essa semente germinar, a mudinha pode ter uma dificuldade ali de apoio e tombar, então é interessante sim jogar um pouco de substrato em cima. Mas antes disso você deve ter percebido uma coisa, professor, você não precisa deixar as sementes de molho, e aí que a gente vai derrubar um mito aqui. Não, não precisa, gente. Essa história de deixar as sementes de molho em água 3 horas ou 24 horas é mito, não precisa, tá? Se suas sementes são boas, elas vão germinar. Eu só recomendo você deixar um pouco ali de molho, 1 ou 2 horas, se você tem sementes que estão armazenadas há muitíssimo tempo, tipo 8 meses, 10 meses. Mas geralmente o pessoal tem sementes frescas aí para germinar, o pessoal busca isso. Então essas sementes, se forem boas, elas vão germinar e não há necessidade de você colocar de molho em água, tá? Então a gente já derruba esse mito aqui para vocês. E agora é só cobrir um pouco aqui as sementes com o substrato Carolina, para dar um suporte, para proteger, para ela não deslocar com a rega, só um pouco mesmo. Já que as sementes de rosa do deserto, elas são fotoblásticas neutras, como a gente chama. O que é isso? Quer dizer que elas germinam tanto na presença como na ausência de luz, tá? Então não precisa se preocupar se ela ficou aqui coberta com um pouco de substrato. Você só não deve enterrar a semente, ela deve ficar ali na superfície para ela germinar da forma adequada. E aí, uma vez que você colocou o substrato por cima, você vai regar novamente. Estão aqui as nossas sementes semeadas e a partir daqui está o segredo para elas terem um bom desenvolvimento. Você nunca, em hipótese alguma, deve deixar esse substrato aqui secar, principalmente nos primeiros 10 dias. Então mantenha sempre esse substrato úmido. Então se você vive em uma região quente, você provavelmente vai ter que regar aí por volta de 2 a 3 vezes. Mas não é muito, professor? Não, por causa do segundo fator que é importante aqui para você ter sucesso, para ter mudas gordinhas, que é sol abundante. Você deve fazer essa germinação a sol pleno. Sim, essas sementes expostas ao sol pleno, as mudas vão se desenvolver muito mais fortes, mais vigorosas e mais gordinhas, como tanta gente quer. A água abundante e o sol pleno são fundamentais para você ter mudas vigorosas nesses primeiros estágios de desenvolvimento da sua rosa do deserto. E aí nós entramos num terceiro componente, a adubação. Você já pode misturar a esse substrato uma fonte de um mineral que é fundamental para suas mudinhas se desenvolverem gordinhas, que é o fósforo. Você pode adicionar aqui ao substrato superfosfato simples, uma tampinha de garrafa PET para cada litro de substrato, ou plantafol, ou forte plantio, ou qualquer adubo que seja ali mais rico em fósforo e potássio, e menos rico lá embaixo mesmo em nitrogênio. Nessa fase aqui não é interessante fornecer nitrogênio para essas mudinhas, porque é justamente o nitrogênio que vai fazer com que elas cresçam alongadas e estioladas e magricelas, e ninguém quer isso. Portanto, a adubação aqui deve ser focada em fósforo primeiramente e depois de fósforo no potássio. Você harmonizando esses 3 componentes, rega abundante, sol abundante e adubação rica em fósforo, você com certeza vai ter mudinhas belas e gordinhas aí na sua casa. Eu tenho aqui alguns exemplos de mudinhas que estão germinando. Essa aqui é uma mudinha de anaconda. Olha só, uma somalense, uma Adenium somalense anaconda, por isso que ela é mais alongada. E essa aqui é uma mudinha de DHA, Docert Honig Adenium, que é aquela que tem as folhinhas enroladas, que parece de uma espécie de ovelha da Europa, por isso que ela tem esse nome, Docert Honig, que é o nome da ovelha, Docert Honig Adenium, daí a sigla DHA. Então ela tem um crescimento mais lento, elas têm tamanhos diferentes, mas foram germinadas há cerca de 20 dias e estão já assim bem vigorosas. A Adenium obesa ela tem um crescimento um pouco mais rápido. Essa aqui, por exemplo, ela tem apenas 12 dias de germinação e já está assim bem vigorosa. Olha que maravilha. Aqui é mais um Adenium somalense. Então essa aqui ela tem uma tendência a atingir
maiores portes, maiores alturas, são aquelas anacondas conhecidas. Eu estou germinando essas sementes aqui, as mudinhas estão se desenvolvendo muito bem e a mesma técnica que eu estou usando aqui para ter sucesso aqui na germinação das minhas mudas, eu estou mostrando aqui para vocês fazerem com as mudas de vocês. Essas mudinhas estão tomando sol pleno, principalmente o sol da manhã, como o sol aqui é muito intenso, elas ficam no sol ali desde as 7 da manhã, desde o nascer do sol até meio-dia ali elas estão tomando sol. Então é sol pleno mesmo, geralmente quando elas estão a sol pleno, elas ficam assim com o caudex vermelhinho. Geralmente quando você cultiva as mudinhas à sombra, meia sombra, esse caudex novinho aqui ele fica meio verde. Então ele já fica vermelhinho aqui desde o começo e vai ficando cada vez mais gordinha. Ela aqui ainda é muito novinha, mas com certeza daqui a pouco ela vai estar bem mais gordinha, com muito mais folhas. Eu vou mostrando para vocês aqui e também lá no Instagram. Bom, para se fazer enxerto, a gente precisa logicamente de um galho, de uma planta que você tem interesse em enxertar a flor dela, né? Você, às vezes é um galho que você consegue com algum conhecido, que tem uma flor muito bonita, e aquela pessoa lhe dá um galho, e você pode, com esse galho você tem duas opções: plantá-lo, fazer ele enraizar, ou fazer um enxerto em uma outra planta. Essa planta que vai receber é o que nós chamamos de cavalo, e o galho que vai ser enxertado é o que a gente chama de cavaleiro. Eu particularmente não gosto muito de enxertos, né? Eu considero muito mais natural, muito mais interessante, pelo menos para mim, fazer o enraizamento de galhos. O enxerto, que é muito utilizado não só em rosa do deserto, mas em outras plantas também, inclusive com as cactáceas, ele basicamente consiste em misturar duas plantas, né? Você tem uma planta de baixo com um gene específico e um galho que você vai enxertar com outro tipo de genética que vai produzir aquela flor que você gostaria que aquela planta produzisse, tá? Então é algo meio que artificial. Imagine você misturar dois seres vivos em um só. Então isso é algo que não me atrai muito, por isso que eu só tenho acho que um enxerto, uma planta enxertada apenas. Mas como conhecimento é conhecimento, então vou aqui compartilhar com vocês como fazer o enxerto em rosa do deserto. Bom, essa é a planta que vai ser enxertada, que vai servir de cavalo para mim. É uma rosa do deserto da flor simples, da cor rosa, e eu vou enxertá-la com uma vermelha dobrada da borda preta, que eu considero muito bonita aqui na minha coleção. Então ela tem aqui 3 galhos e eu vou fazer 3 enxertos nela dessa mesma flor vermelha. O primeiro passo é pegar um estilete e você preparar o cavalo para receber o enxerto. Fazer um corte bem aqui no ramo. Fazer um corte bem plano. Vou cortar aqui o outro galho que vai receber o enxerto. A Ju já está ali participando do vídeo, como sempre. Cortar o terceiro galho. Esse corte tem que ficar muito bem plano para não deixar espaços abertos nas bordas do enxerto. Vou secar um pouco aqui. Bom, o primeiro tipo de enxerto que eu vou mostrar para vocês é o enxerto conhecido como enxerto de pressão, tá? Onde consiste basicamente em colocar o galinho aqui em cima e pressionar com um plástico, tá? O pessoal utiliza muito um plástico que chamam de plástico de fita de enxertia, que nada mais é do que um plástico utilizado aí por diversos tipos de empresas, né, para embalar materiais, embalar alimentos, que você encontra aí no comércio facilmente esse tipo de plástico aqui. Muita gente usa também o plástico filme, aquele que nós utilizamos na cozinha. Só que o plástico filme ele é muito fino e ele facilmente rasga quando você vai fazer enxerto de pressão. Bom, agora eu vou preparar o galinho que vai ser enxertado. Eu vou fazer um corte aqui o mais reto possível. Vou deixar aqui pelo menos 2 gemas de brotação aqui em cima. Vou pegar aqui um papel higiênico para secar. E vou posicioná-lo aqui. O enxerto aí consiste basicamente na soldadura dos tecidos de uma planta com os tecidos de outra, tá? Então, os tecidos dessa aqui vão passar a nutrir esse galho depois que ele for soldado, né, com o tempo, com a cicatrização,
E aí esse galho sendo nutrido, ele vai produzir os ramos e as flores de acordo com a sua genética. No caso aqui é uma flor vermelha dobrada. Então eu já tenho aqui o meu plástico, que eu já cortei no quadradinho assim. Tenho o meu elástico que eu uso para prender. Simplesmente vou posicionar aqui no meio, pressionar bem, e o plástico ele dá uma esticada. E aí eu uso este plástico aqui, esse elástico, para prender. O elástico deixa aqui ele bem preso. E isso aqui vai ficar na sombra. O elástico, o plástico, ele é importante para manter uma certa umidade aqui dentro. O enxerto precisa para ele não ressecar muito. E aí, depois, quando começar a brotar, poderemos aí já tirar esse plástico, é um sinal que o enxerto pegou. Vamos fazer os próximos usando a técnica que eu acho mais fácil ainda, que é utilizando cola instantânea. É simplesmente, em vez de usar o plástico, fazer uma pressão, eu vou utilizar uma cola instantânea para colar o galho na planta que vai recebê-lo. Mesma forma, eu vou cortar aqui o galho. Mais um pouco aqui. Vou unir. Cortar mais um pouco aqui. Vou pegar o meu galinho, posicioná-lo aqui onde eu quero e vou passar a cola aqui ao redor, pressionando, evitando que essa cola entre no espaço interno aqui entre o galho e o cavalo. Espero um pouquinho aqui para secar. Ok, voilá! Agora vamos para o próximo enxerto. Mesma forma, vou cortar o galho aqui. Cortar mais, deixar mais plana a parte que vai entrar em contato com o cavalo. Pressiono e passo a cola ao redor. É importante você cuidar para a cola não entrar aqui no espaço entre o cavalo e o enxerto, porque senão vai barrar a comunicação entre os tecidos e não vai haver aquela soldadura de tecidos que a gente tem interesse. Ok, da mesma forma que eu fiz com o enxerto de pressão, eu vou fazer aqui. Eu vou colocar um plástico em cima, esses que foram enxertados com cola Super Bonder, com cola instantânea, e vou usar o elástico para dar mais firmeza e vedar a umidade aqui para que ela não seque muito rapidamente. Esse aqui eu não preciso pressionar muito o plástico, já que o enxerto está colado com a cola instantânea. Só posicionar aqui o plástico e utilizar o elástico para prender. E aí, uma vez que começar a brotar e você ver as primeiras folhas surgindo, você já pode retirar o plástico e começar a expor ela às primeiras horas de sol da manhã. Gente, as rosas do deserto são as plantas do momento, é ou não é? Então muita gente aí, a cada dia que passa, essa comunidade aumenta, cada vez mais pessoas apaixonadas por essas plantas maravilhosas, os jardins lotados e as pessoas ficando sem espaço. E tem muita gente aí comprando plantas, né, gastando muito dinheiro comprando novos exemplares, quando poderiam estar multiplicando essas suas plantas de graça aí na sua casa. Existem várias técnicas para a gente reproduzir as nossas rosas do deserto, para a gente multiplicar as nossas plantas. Vou dar um exemplo aqui nesse vídeo de hoje. Olha só isso aqui. É um vasinho simples de plástico com areia. E eu fiz uma poda aqui nas minhas plantas e peguei os galhos e simplesmente coloquei nesta areia aqui. É a técnica do enraizamento
de galhos. Muita gente tem dificuldades, tem gente que coloca direto no substrato, tem gente que coloca os galhos dentro da água, dentro de bromélias, enfim, existem diferentes receitas. Mas de longe, olha, essa aqui é a técnica mais eficiente para você enraizar os galhos das suas rosas do deserto e multiplicar as suas plantas, tá? E se você acha que rosa do deserto de galho não fica bonita, pera que eu vou te mostrar essa aqui. Olha isso. Isso aqui é uma rosa do deserto que era apenas um galinho. Então, é uma das muitas que eu tenho aqui com esse caudex robusto, bem desenvolvido, uma planta de galho. Era apenas um galinho como esse que eu estou mostrando aqui nesse vasinho de areia. Então você pode sim transformar os galinhos das suas plantas em belíssimas rosas do deserto e de graça, apenas usando os galhos das rosas do deserto que você já tem. A areia grossa de construção, ela oferece um ambiente muito bom para você enraizar os galhos das suas plantas, tá? E não só isso, você está com uma planta que está com caudex murcho, por exemplo, uma planta que está com poucas raízes de alimentação, que são aquelas raízes fininhas, você pode utilizar a areia grossa para recuperar essas plantas. Você teve uma planta aí que passou por uma poda radical, porque estava com uma podridão severa de raiz, você replanta essa rosa do deserto aí em areia grossa e ela vai enraizar muito bem e vai se recuperar. Então a areia grossa, gente, ela é um material muito útil para quem cultiva rosas do deserto e você pode e deve usar aí nas suas plantas, tá? Você pode utilizar essa areia também para misturar no substrato. Você pode misturar uma proporção aí de mais ou menos 10 a 20% do substrato com a areia grossa e esse substrato aí vai melhorar muito a drenagem, vai se tornar um substrato mais interessante aí para suas rosas do deserto. O que eu vou mostrar para vocês é como eu fiz o enraizamento desses galhos aqui. É uma taxa de perdas muito pequena. Olha só esses galhos enraizando. Dentre eles aqui tem apenas um que eu vou tirar agora aqui que não deu certo, não enraizou. Tá vendo? Mas todos os outros aqui, olha, enraizando. Alguns demoram mais, outros menos. Isso depende muito de cada galinho, porque depende da genética de cada planta, tá? Mas a taxa de sucesso do enraizamento aqui nessa areia é muito grande. Para você preparar o galinho, para você enraizar aqui, olha, esse galho foi recém-podado aqui de uma plantinha, tá? Eu vou liberar ele de todas as folhas. É preciso tirar todas as brotações, todas as folhas. Olha aqui o galinho limpinho, né? Ele está aqui no ponto de enraizar? Ainda não, falta vedar esses cortes aqui. E eu vou vedar, como eu vou plantar hoje mesmo, eu vou usar a cola instantânea, né? Essa cola que seca rápido, né? Então eu vou colocar aqui nos dois ladinhos aqui onde eu cortei. Aqui nesse brotinho que eu cortei aqui de lado. E aqui na ponta. E aí você espera aí um minuto, alguns minutos para secar. E aí a gente volta para colocar aqui junto com os demais galhos que estão enraizando. Tá gostando desse vídeo? Então deixa o seu like, curta esse vídeo aí e ajuda ele a chegar a cada vez mais pessoas. O galho tá aqui secando, então deixa eu dar mais algumas dicas aqui, né? Muita gente fala de receitas mirabolantes, produtos milagrosos para enraizar os galhos das suas rosas do deserto. Não precisa, é simplicidade, tá? Então o que a gente fala aqui, o que eu sempre falo com meus alunos, é simplicidade nesse cultivo para você conseguir ter sucesso, tá? Você tem aqui apenas a areia. Você vai umedecer essa areia previamente aqui e vai colocar o seu galinho aqui, olha. Deixa eu ver se já está seco. Tá sequinho, tá? Já tá sequinho e simplesmente, olha, eu vou fazer aqui um buraquinho com o próprio galho, colocando ele aqui e firmando. Prontinho. Esse vaso aqui, com esses galhos enraizando, ele toma apenas as primeiras horas de sol da manhã. Tá? Ele toma as primeiras horas de sol da manhã e esse sol, essa luminosidade, ela ajuda também bastante esse enraizamento. Evita deixar esses galinhos aqui 100% na sombra, tá? E é um processo lento, não é um processo rápido. Você vai ficar umedecendo essa areia aqui. Essa areia tem que ficar sempre úmida, evita ficar molhando demais esses galhos, molha somente a areia
evita chuvas, evita fazer isso aqui em períodos frios, tá? O ideal é que seja em um período de calor, um período quente, que o calor ajuda também a esse enraizamento. E você não precisa colocar nenhum produto químico aqui, nenhum produto especial, apenas água, tá? Você vai colocar água aqui sempre que esse substrato estiver seco, você coloca um pouco de água aqui nessa areia para estimular esse enraizamento, mantendo essa areia úmida, tá bom? Eu vou até tirar um desses galhos aqui para a gente ver como é que estão essas raízes. Esses galhos estão enraizando aqui há cerca de 2 meses e meio, tá? Então vamos ver como é que estão essas raízes de um deles. Olha, tá até difícil aqui de sair. Olha aqui. 2 meses e meio de enraizamento. Então, tá vendo que é um processo lento? Você vai ver que esses galhos vão começar a brotar aqui em cima, tá? Mas não necessariamente quando você tiver brotações de folhas aqui, você já vai ter raízes aqui embaixo, tá? Não. Então, geralmente, as brotações vêm antes de você ver realmente raízes formadas aqui embaixo. É um procedimento lento. Você só vai pensar em tirar esses galhos daqui depois de uns 6 meses. Aí você começa a pensar em transplantar para o substrato, tá bom? E aí, depois de muitos meses, quando você transplantar para o substrato, você vai seguir cuidando, vai seguir adubando como uma rosa do deserto normal, e essa planta ela vai se desenvolver e um dia você vai ter uma bela planta assim que foi resultado do enraizamento de galhos aí das suas rosas do deserto, de graça. Você só precisa esperar, ter paciência, ter tempo e utilizar a técnica que te oferece de fato os melhores resultados. Você tem mudas em crescimento aí na sua casa? Você, assim como eu, gosta de semear, de observar a plantinha se desenvolvendo desde a semente e quer que ela fique bem bonita quando ela estiver adulta? Então gostamos da mesma coisa. Eu tenho aqui várias mudas crescendo aqui em casa. Eu tenho ali um outro espaço aí, um local para crescimento das minhas mudas, e muitas delas ficaram aí durante o período de chuvas expostas aqui à chuva, tiveram ataques de ácaros, de cochonilhas, de pulgões, né? Que essas pragas acontecem muito mais nesse período de chuva, pelo menos aqui, e muitas delas também vão crescendo dessa forma, em apenas um galho só, não tem nenhuma ramificação, e se você deixar, ela vai continuar crescendo aqui, ficar aquele galhão comprido, sem ramificações. Pelo menos não é isso que eu gosto nas minhas rosas do deserto. Eu gosto que elas tenham um formato de mini árvore, eu gosto que elas tenham, quanto mais galhos, melhor, porque quanto mais galhos você tiver, maior é a quantidade de flores que a sua rosa do deserto vai produzir. Aqui é um exemplo de uma planta que passou por poda e levantamento. Olha só, essa planta originalmente, eu cultivei ela desde a semente, e originalmente ela tinha apenas um galho, tá? E olha quantos galhos ela tem hoje. Não sei se dá para ver, mas aqui dentro tem o galho principal dela aqui no meio, bem no meio. E todas essas ramificações surgiram a partir do processo de poda, tá? Então a poda possibilita essa formação de copa que é tão interessante nas rosas do deserto, e a gente vai meio que desenhando ela, deixando no formato que a gente deseja. E eu gosto muito desse formato aqui. Elas parecem bonsais, né? Parecem aquelas mini árvores bonitinhas, né? E quando elas produzem flores, o espetáculo é garantido. Então essa planta aqui tem 5 meses de idade. E olha só, ela vai crescendo em um galho só. Eu nunca fiz nenhuma poda. Você pode fazer essa poda desde muito novinha. Até nos primeiros 2 meses já pode fazer a poda da gema apical. Mas eu não fiz nessa aqui, deixei ela crescer. E olha como é que ela vai crescendo. Vai crescendo assim, em um galho só, sem ramificações. E não, isso não é interessante. No dia que ela produzir flores, ela vai produzir uma flor aqui na ponta. E isso não é o que eu quero, não é o que eu quero para minhas plantas, não gosto que elas cresçam assim. E eu gosto de justamente intervir para que ela produza uma copa cada vez mais cheia, para que ela tenha aí cada vez mais flores, como essas plantas aqui que estão aqui enfeitando o nosso vídeo de hoje, tá? E o que é preciso
fazer para essa planta ficar bonita assim na fase adulta? Você deve podá-las, tá? Então eu vou mostrar hoje a primeira poda dessas rosas do deserto aqui, que são novinhas, que são mudas ainda. Eu vou fazer a primeira poda delas e vocês vão acompanhar comigo o desenvolvimento dessas plantas desde o começo, desde agora. No futuro, quando elas estiverem produzindo mais galhos, eu vou recapitular esse vídeo de hoje e mostrar como é que elas vão ficar mais na frente. Antes de mais nada, eu quero pedir a você que gosta aqui do canal, que não deixe de clicar no botão aí de se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe esse vídeo e também nos siga no Instagram, que está aqui embaixo. Nós também estamos lá todos os dias postando fotos e dicas de cultivo. Bom, o que a gente precisa saber sobre a poda? Bom, eu já falei em outros vídeos aqui, sempre é interessante relembrar, porque sempre que tem seguidores novos chegando aqui que ainda não viram vídeos mais antigos. Bom, o que a gente tem aqui nessa planta são gemas de crescimento, né, gemas de brotação. Esses locais marcados ao longo do caule, onde você tem o surgimento de uma folha. Então, se você arranca uma folha, fica lá uma gema de crescimento ali naquela folha. E aí você tem esses locais que são acúmulos de um tecido que nós chamamos de meristema. O que é meristema? Meristema é um tecido de crescimento das plantas. Nós temos meristemas laterais que estão aqui, né, ao longo do caule da planta, fazendo com que ela produza folhas, flores, ramos para os lados, que ela cresça para os lados. E nós temos um meristema apical, que geralmente esse meristema apical ele é dominante e ele fica aqui na ponta do galhinho, bem aqui nessa ponta. Tá? Então ele está aqui nessa região aqui do ápice, por isso que é chamado de meristema apical. E ele geralmente domina, ele é dominante em relação aos meristemas laterais que estão abaixo. Ou seja, enquanto esse meristema apical estiver aqui, os meristemas laterais aqui embaixo, eles ficam dormentes, eles não produzem galhos lateralmente. Por isso que a poda é importante, porque quando você corta aqui em cima, você tira a dominância do meristema apical, permite que os meristemas laterais germinem e formem as ramificações. Bom, então eu vou fazer aqui uma poda mais ou menos baixa nessas 3 rosas do deserto. Se você observar essa aqui, ela está até... O galho dela cresceu tanto, olha o tamanho das folhas dela. É uma planta que eu já sei que tem folhas bem grandes, tá? E o galho dela cresceu tanto, ó, que ela pegou uma chuvinha e ficou murcha assim, ó. Ficou dobrando assim para o lado. Então vou fazer uma poda para essas plantas se desenvolverem mais. Por que elas vão se desenvolver mais? Porque as folhas são órgãos fundamentais para as plantas, porque é aqui nas folhas que ocorre o processo de fotossíntese, onde elas produzem as substâncias orgânicas que ela tanto necessita para se desenvolver, são os carboidratos. Só que as folhas, elas também precisam passar por manutenção. Qual seria a manutenção necessária às folhas? Receber principalmente água e sais minerais que vêm lá das raízes. Quanto mais folhas você tem, a maior é a quantidade de água necessária para fazer a manutenção dessas folhas. Então, quando você retira essas folhas, você faz a poda, tira o meristema apical e você tira as folhas, toda aquela água, toda aquela seiva que vinha das raízes e ia manter as folhas, ela vai passar a manter apenas o caule. E o que acontece com o caule tendo água e seiva em excesso? Ele vai engordar. Então, você fazendo a poda de mudias assim, já que elas não estão tão gordinhas, você fazendo essa poda, você vai aí auxiliar nesse processo aí de tornar o caudex mais espesso, mais gordinho, como o pessoal gosta de chamar. Então a poda, além de produzir novos galhos, ela vai permitir que o caudex fique mais gordinho, que é o que também as pessoas buscam em rosas do deserto, deixar o caudex bem gordinho, com um desenho bem interessante. Da mesma forma, essas plantinhas, elas tiveram alguns probleminhas durante o período de chuva aqui. Então, elas foram atacadas principalmente por ácaros, mas também por pulgões. Eu tive aqui um problema com pulgões que eu tive que cuidar. E elas tiveram períodos que elas estiveram bem maltratadas, porque eu apliquei substâncias para combater as pragas, e aí elas sofreram um pouco. Então, a poda ela também auxilia o processo de recuperação de uma planta que passou por algum problema. Então, se você
tem uma plantinha, não importa se é adulta ou se é uma muda, e ela teve algum problema e ficou ali com o caudex murcho, tá meio sofrida, faz a poda, porque a poda vai fazer com que ela fique com aquela seiva armazenada somente no caudex e ela vai poder ter mais aí espaço, mais fôlego para se recuperar. Então você tem aí a poda sendo importante para a formação da copa, vai possibilitar a formação de mais flores. Você tem aí a poda sendo importante para engordar o caudex, que é uma coisa que todo mundo quer, e você tem a poda aí sendo importante para recuperar plantas que passaram por algum problema. Então é interessante sempre fazer realmente essas incisões, esses procedimentos de poda nas rosas do deserto, porque isso vai auxiliar bastante o desenvolvimento dela e para que ela adquira e atinja o máximo de beleza e de saúde possível, tá? Então eu vou fazer a primeira poda bem simples aqui nessas rosas do deserto. Vocês vão me acompanhar. Eu tenho aqui o meu estilete, que já foi embebido em álcool para desinfetar. Então eu vou aqui fazer uma incisão baixa, né? Eu vou fazer uma incisão bem baixa, lembrando que eu preciso deixar gemas de brotação. Eu não posso cortar muito baixo de modo que não fique nenhuma gema de brotação, porque eu corro o risco da planta nunca mais brotar, nunca mais produzir novos galhos nem folhas. Então é interessante eu deixar algumas gemas. Então eu vou podar mais ou menos nesta altura aqui. Eu vou fazer uma poda bem baixa e isso vai favorecer o desenvolvimento desse caudex e ela vai produzir vários galhos aqui, tá? Então vamos lá, já o estilete em mãos. É simples, um corte rápido. Você cortou esse galho aqui, eu ainda posso tentar fazer ele enraizar na areia grossa, como eu já ensinei aqui em outros vídeos, que você pode clicar aqui em cima para ver como faz. Aqui a plantinha podada. Essa planta podada eu vou aplicar a nossa canela em pó agindo aqui como cicatrizante e antifúngico, protegendo esse ferimento que eu causei aqui. E essa planta ela vai ficar na sombra até ela começar a brotar. Quando ela começar a brotar, eu vou colocá-la já para pegar o sol da manhã, e aí esse sol da manhã estimula, acelera o processo de formação de novos galhos. Vou fazer o mesmo procedimento aqui para as demais. Essa aqui que está com o caudex meio dobradinho, vou cortá-la bem aqui embaixo, prontinho, e essa aqui também, prontinho. Passo a canela em pó. Primeira poda das mudinhas em desenvolvimento. Vou mostrar para vocês terem uma ideia como fica essas plantas daqui a 1 a 2 semanas. Eu tenho aqui esta aqui que passou por o mesmo procedimento, acho que um pouco mais de 1 semana atrás, quase, não tem 2 semanas completas. E olha só, ela tinha apenas um galhão e agora tem 1, 2, 3 novos ramos aqui surgindo. O caudex já deu uma bela engordada, olha como está gordinho. Tudo isso por causa desse procedimento que eu acabei de fazer, que é o procedimento de poda. Essa foi também a primeira poda dessa mudinha aqui. Olha como ela está bonita e vigorosa agora. Futuramente eu posso fazer uma nova poda quando esses novos galhos estiverem bem desenvolvidos. Eu vou demonstrar aqui um processo de polinização, um processo aí de cruzamento entre flores de rosa deserto que permite a você produzir as suas próprias sementes. Então se você tem dificuldade, se tem dúvida de como fazer, ainda não conseguiu, esse vídeo é para você. Bom, o primeiro passo para você fazer a polinização é escolher as flores que você vai cruzar. Geralmente é interessante que você faça esse cruzamento entre plantas diferentes. Então evite fazer uma polinização de uma flor da mesma planta, ou seja, tirar um pólen daqui e ir uma flor aqui da mesma planta e usar esse pólen para fazer a fecundação, porque isso não vai garantir uma variabilidade genética que é importante para as plantas durante a reprodução. Você pode gerar aí até sementes a partir desse cruzamento, pode ser que dê certo, a maioria das vezes não vai dar, mas se der certo, essas plantas aí, resultado desse cruzamento, geralmente vão ser mais frágeis, mais sensíveis. Então, mais suscetíveis a ser atacadas por pragas, por doenças, enfim. Então, não é interessante fazer autopolinização numa mesma planta. Então, sempre que você retira o pólen de uma planta
e leva lá numa outra flor de uma outra planta e faz a polinização para produzir as suas sementes. E é interessante você sempre fazer esses cruzamentos, né? Esses cruzamentos aí entre flores diferentes sempre dão resultados bastante interessantes e é um dos grandes atrativos que eu acho nesse processo de polinização em rosas do deserto. Então aqui a gente tem uma flor que eu vou escolher aqui para retirar o grão de pólen, tá? Então uma flor simples, bonita. E o que a gente tem que entender é que os órgãos reprodutivos dessa flor, eles estão aqui embaixo nessa região. Tá, então é uma flor bissexuada, né, na rosa do deserto. Existem algumas variedades que não possuem pólen. Isso é natural dessas variedades devido à mutação genética que aconteceu ao longo da seleção artificial das caracteres para gerar essas variedades. Mas naturalmente as rosas do deserto, a maioria delas vai ter os dois sexos aqui, tanto masculino como produzindo pólen, como feminino aí com o estigma, né, o gineceu pronto para receber esse grão de pólen. Para quem tem mais experiência, você pode abrir uma janelinha aqui com uma tesoura e retirar aí o grão de pólen para fazer a polinização. Para quem tem mais experiência também, você pode até ir aqui com um palito aqui, já que você sabe onde é que está o grão de pólen, e buscar lá o grão de pólen para fazer a polinização. Mas como o objetivo desse vídeo é mostrar para quem realmente ainda está querendo aprender, está correndo atrás aí de acertar a polinização, nós vamos aqui dar uma leve destruída nessa flor para a gente expor aqui os órgãos reprodutivos, tá? Então eu vou puxar essa pétala aqui. Então eu abri aqui e a gente expõe essa estrutura que tem um formato de triângulo, ó, triangular aqui, branca, que é onde está sendo protegido aqui dentro dela os órgãos reprodutivos, tá? Então bem aqui na ponta do triângulo estão os grãos de pólen. E aqui mais embaixo está o órgão feminino, que é onde a gente deve levar o grão de pólen. E eu acho fundamental para você acertar a polinização, saber o que você está fazendo, conhecer as estruturas. Tá? Então eu vou tirar aqui uma dessas cerdas aqui que são de proteção. E puxar aqui para expor essa região. Muito bem, você pode estar se perguntando, mas professor, se eu destruir a flor, eu consigo ainda fazer a polinização? Consegue. Se a flor ainda estiver presa na planta, mesmo se você destruir ela assim, a polinização ainda dá certo, tá bom? Então eu expus aqui os órgãos reprodutivos. Agora vocês estão vendo claramente aqui onde localizam-se. Aqui essa parte mais escura que vocês estão vendo é onde estão os grãos de pólen. Aqui essa parte mais esverdeada embaixo é o órgão feminino, tá? Então quando você pegar aqui o grão de pólen de uma flor, você vai passar o palito aqui, pode ser um palito de dente, de churrasco, ó. Você vai vir aqui, olha só. Os grãos de pólen vieram. Uma vez que você pegou o grão de pólen, agora você vai numa outra planta, vai abrir uma flor dessa outra planta, do mesmo jeito que você fez aqui, e aí você vai expor os órgãos reprodutivos, exatamente como você fez nessa. E aí você vai ver essas estruturas verdinhas aqui embaixo, tá vendo essa estrutura verdinha? Então aqui é o feminino, é o órgão feminino. Então o que acontece é que muita gente comete o erro de colocar o grão de pólen no lugar errado. Você precisa colocar o grão de pólen no lugar certo na flor para dar certo a polinização. E onde é o lugar certo? É bem nessa região aqui, ó. Embaixo dessa região aqui mais larga dessa estrutura verde. Você vai colocar aqui embaixo, esfregar aqui o palito. Prontinho, tá polinizada, tá vendo? Então essa região aqui mais larguinha na ponta da estrutura feminina, tá logo abaixo dela, no pescoço aqui embaixo. É onde eu coloco o grão de pólen. Pode até esfregar e fazer um movimento assim para cima. Pronto. Uma vez que o grão de pólen estão aqui nessa região aqui de baixo, então a polinização vai dar certo. Você pode até dobrar assim a flor, deixar ela dobradinha lá na planta. Essa flor, uma vez polinizada, depois de uns 3, 4 dias ela vai cair. Isso é normal. Vão ficar 2 gominhos que vão se desenvolver aí. E aí vão crescer nas 2 vagens. E essas vagens depois de 3 meses vão abrir normalmente, naturalmente, liberando essas sementes. É bem prático, gente. A polinização é um processo que exige persistência. Se você não está conseguindo acertar, insista, siga tentando. Veja esse vídeo várias vezes, entenda aí quais são as estruturas que estão envolvidas nesse processo. E eu tenho certeza que você vai conseguir, mais cedo ou mais tarde, conseguir produzir suas sementes aí e reproduzir suas plantas aí. Daqui a pouco você vai ter centenas de plantas aí na sua casa. Resolvi fazer esse vídeo aqui para tirar as dúvidas das pessoas em várias etapas da vida de sua rosa do deserto. Vamos começar desde a semente e vamos chegar até a planta adulta.
passando por troca de vasos, passando pela primeira floração, passando pela produção de vagens, e aí a gente fecha o ciclo. Vamos lá começar? Muito bem, vamos começar pela semeadura. Você que gosta aí de germinar suas sementes de rosas do deserto e tem alguma dúvida de como cuidar delas nesta fase do desenvolvimento da planta, então vamos lá. Eu vou semear aqui algumas sementes para vocês. Existem várias técnicas aí que as pessoas utilizam para semear. Tem gente que faz aí no papel toalha, eu até já mostrei aqui no canal essa técnica, mas a experiência tem mostrado de que semear diretamente no substrato é a melhor opção. As plantas geralmente se desenvolvem melhor quando você coloca sementes para germinar diretamente no substrato. E quando as pessoas colocam para germinar em papel toalha, geralmente as plantas tendem a se desenvolver mais lentamente. Isso se deve principalmente pelo fato de quando você faz o transplante do papel toalha para o substrato, inevitavelmente nesse processo você acaba danificando algumas raízes finas que são muito frágeis e são importantíssimas nesse início de desenvolvimento da planta. São essas raízes finas as responsáveis por absorver boa parte da água, né, e os nutrientes necessários para esse início de desenvolvimento da planta. Quando você semeia diretamente no substrato, você vai pular essa etapa de transplante nesse primeiro estágio de desenvolvimento da planta, evitando aí que as raízes sejam danificadas. Se você vai fazer a semeadura, é interessante você deixar as sementes de molho em água a temperatura ambiente, água filtrada de preferência, e você vai deixar aqui essas sementes de molho por pelo menos 3 horas, é o suficiente. Se for uma semente que você acabou de coletar da vagem e não armazenou em geladeira, você pode semear direto sem precisar passar por essa fase aqui, porque a semente já é liberada no ponto de germinar. Esse procedimento aqui é interessante fazer com sementes que você está armazenando, sementes que não são frescas, né, recém-coletadas. Então estão armazenadas há algum tempo, então é interessante passar por essa etapa para quebrar a dormência das sementes e elas tenham maior taxa de germinação. Você pode fazer a germinação em sementeiras, em vasos individuais ou vasos compartilhados. Eu, no caso aqui, vou usar um vaso como esse aqui para exemplificar para vocês e vou colocar 4 sementes para germinar aqui nesse vaso. Vou tirar a sementinha aqui da água. A semente de rosa do deserto, ela é uma semente fotoblástica neutra. O que quer dizer isso? Ela consegue germinar tanto na presença como na ausência de luz. Tá? Então você não precisa também enterrar essa semente fundo no substrato, como é feito com muitas outras sementes de outras plantas. Então basta você colocar ela posicionada deitadinha aqui no substrato, como você pode ver aqui. Basta ela colocar deitadinha assim, e aqui ela já está numa posição interessante para a germinação. Vou colocar as demais e aí a gente vai seguir para o próximo passo. Sementes posicionadas, deitadinhas aqui, ó, 4 sementes. Nessa fase aqui, antes de você fazer a primeira rega dessas sementes, é interessante você colocar um pouco de substrato por cima delas, para que elas tenham um suporte quando estiverem germinando. Se você não fizer isso, há uma tendência de que as mudas jovens em germinação tombem. As raízes não vão ter ainda perfurado muito o substrato, ela não vai ter um suporte, ela acaba tombando quando você faz a rega. Então, quando você coloca um pouco de substrato em cima das sementes, você vai estar aí criando uma área para que as raízes tenham um suporte e a planta consiga se manter ereta. A regra que eu costumo dizer para a semeadura de rosa do deserto é simplicidade. Você não precisa pensar em um procedimento muito complexo para germinar essas sementes. Então você colocou as sementes aqui no substrato, elas estão prontas aqui para germinar, você vai regar com um regador de preferência. Evite uma mangueira ou algo que jogue a água muito forte aqui, porque as sementes em germinação não podem entrar em contato com um jato de água muito forte. Isso vai fazer com que a muda jovem tombe aqui no substrato. Então você vai regar usando um regador. E falando em rega, é fundamental para essas sementes de germinação e para os primeiros meses de desenvolvimento dessas rosas do deserto que esse substrato nunca seque. Então, pelo menos no primeiro mês de desenvolvimento dessas mudas aqui, você deve fazer essa rega 3 vezes ao dia, se a sua região for uma região quente, como aqui no Piauí. E é interessante você já fazer essa semeadura diretamente exposta ao sol. Você não precisa fazer isso na sombra. Faça isso exposto ao sol, de preferência o sol da manhã,
E aí as sementes já vão germinar e as plântulas já vão sair aí fortes e adaptadas à exposição ao sol. E quando eu falo em substrato úmido, é úmido mesmo, tá? Você pode regar à vontade, sem deixar encharcar. Lembrando que o substrato precisa ser bem drenante. Rega bem, sem deixar a água empoçada. E mantendo esse substrato sempre bem úmido, as suas plantas vão crescer com aquele caudex jovem e bem gordinho. Depois de uns 10 a 12 dias, você já vai ter umas plantinhas jovens crescendo assim, bem bonitas nos seus vasos, no seu substrato. Nessa fase aqui, vale a mesma regra que eu falei sobre a semeadura. A planta já deve estar tomando sol pleno e você também deve manter esse substrato sempre úmido. Utilize um regador para fazer a rega aqui dessas plantas. Se sua região for uma região quente, umas 3 vezes ao dia é o suficiente, e esse substrato ele tem que estar sempre úmido para que essas plantas cresçam engordando o seu caudex e se desenvolvam rapidamente. Nesse estágio aqui, o principal cuidado que você deve tomar é exatamente com esta regra. E se você deixar esse substrato secar, essas plantas que ainda não têm os seus tecidos de reserva bem desenvolvidos, elas vão minguar, o seu caule vai ficar bem fino, murcho, e elas têm grande chance de morrer, elas não têm ainda uma capacidade de suportar muito tempo sem água. Tá? Então nesta fase aqui é fundamental que essas plantas tenham acesso a um substrato úmido constantemente. À medida que as suas plantas forem se desenvolvendo, independente se você começou o cultivo em sementeira ou em algum vaso individual ou compartilhado, você deve acompanhar o desenvolvimento dessa planta e observar se aquele recipiente onde ela está crescendo não está ficando pequeno e ela está comprimindo o substrato contra as paredes daquele recipiente, e isso pode acabar também entupindo aqueles buraquinhos de drenagem na parte de baixo do vaso, o que pode ocasionar retenção de umidade, desenvolvimento de fungos e o temido apodrecimento de raízes. Então você vai acompanhando o desenvolvimento a depender do recipiente no qual você está cultivando a sua planta. Você deve evitar cenários como esse, onde a planta já está crescendo bastante, a raiz não tem mais espaço, e aí elas começam a sair pelos buracos de drenagem, entupindo esses buracos e impedindo aí que a água saia com maior eficiência. A partir do segundo mês de desenvolvimento da sua planta, você já pode aí começar com a adubação. Existem muitas receitas de adubo caseiro e também existem fertilizantes químicos fabricados, onde na embalagem você já tem aí a dosagem ideal para você aplicar nas suas plantas. Tá? Então eu tenho utilizado esses fertilizantes químicos aqui. Tá? Então esse aqui já é um fertilizante cuja marca já dedica especificamente para rosas do deserto. A dosagem, a periodicidade de aplicação do adubo nas suas rosas do deserto vai variar de acordo com a marca do fertilizante que você está utilizando. Neste caso aqui eu utilizo uma colher como esta de café em 1,5 litro até 2 litros de água. Num vaso como esse aqui eu coloco meio copinho daqueles descartáveis de café, a mistura desse fertilizante com água. Lembrando que sempre você deve fazer isso na sombra ou no período da noite e também no cantinho, longe da planta. Não é interessante que esses fertilizantes químicos entrem em contato com a sua planta porque pode ocasionar queimaduras. Nesses 2 meses de idade, também a planta já tem uma maior capacidade de passar mais tempo sem rega. Então se você nessa fase aqui passou um dia sem regar, a planta ela provavelmente vai suportar bem. Aqui você basta observar o substrato e regar quando este estiver totalmente seco. Vai chegar um momento que você vai observar que a sua planta está muito grande para aquele recipiente no qual ela está crescendo. Então você vai ter que fazer a primeira troca de vaso. Você deve trocar para um vaso um pouco maior. Não pode ser um vaso muito grande para aquela planta, porque um vaso muito grande vai ter a maior chance de manter aquela umidade ali naquele substrato, porque a planta não consegue absorver toda a umidade daquele substrato, e aí você tem a maior chance de desenvolvimento de fungos. Isso não é interessante. Portanto, o vaso ideal é sempre um vaso um pouco maior, não muito maior do que a sua planta. Eu já preparei aqui um vaso um pouco maior para receber esta muda aqui. Esta muda ela tem 6 meses de idade, então já vou fazer o transplante. É muito simples. Eu vou apertar aqui as laterais do vaso para que esse substrato que já está bem compactado, porque a planta está comprimindo ele para as paredes do vaso. Então você vai apertar para soltar um pouco para que ela saia com facilidade.
tomando bastante cuidado para não puxar e quebrar raízes que são raízes de alimentação importantes para a planta. Aqui você observa como as raízes estavam contornando a parede do vaso. Então realmente já não tinha espaço para essas raízes crescerem. A raiz principal embaixo já estava dando voltas porque ela não tinha mais para onde ir. Então já selecionei aqui o vaso com o meu substrato. Vou colocar um pouco mais para dar suporte a ela aqui desse lado. Voilá! Olha só a diferença de tamanho. Então aqui ela já vai ter um pouco mais de espaço para crescer. E aí eu vou fazendo essa mudança gradativamente ao longo da vida da planta. Observem que esta rosa do deserto ela nunca passou por uma poda. Essa poda inclusive você pode fazer quando ela tem ali uns 2 meses de vida, quando ela ainda é uma mudinha pequena. Então, como eu nunca fiz uma poda nesta rosa do deserto aqui, ela está crescendo com apenas um galho. E aí ela vai aí continuar nesse crescimento com apenas um galho, não vai ficar com um aspecto bonito, um aspecto legal que nós tanto gostamos nas rosas do deserto. Então eu vou aproveitar aqui, já que eu fiz a troca de vaso dessa planta, para fazer uma poda. Essa poda vai fazer com que essa planta desenvolva novos galhos e aí o caudex também vai dar uma engordada e ela vai ter maior chance de produzir mais flores. A poda vai permitir que uma muda como esta aqui, com apenas um galho, chegue a um ponto como este aqui, com vários galhos. É isso que a poda faz. Já tenho aqui o meu estilete que eu já passei um pouco de álcool nele. Vou fazer uma poda baixa mais ou menos neste ponto aqui. E aí essa planta vai produzir novos galhos e a gente vai continuar aí acompanhando o desenvolvimento dela. Fiz a poda. Agora, para cicatrizar esse ferimento que eu fiz, a gente utiliza a canela em pó, que auxilia na cicatrização e também tem ação antifúngica. Essa planta, enquanto ela está cicatrizando esse ferimento, é interessante que ela fique na sombra. Depois de uma semana, eu já coloco ela para tomar o sol ali da manhã e esse sol vai estimular as novas brotações a crescerem. O galho resultante da poda, inclusive, você já pode aí fazer o enraizamento. Como eu já mostrei aqui algumas vezes no canal, você pode utilizar areia grossa, que é muito fácil. E você pode aí clicar no link aqui em cima para ver como enraizar galhos resultantes das suas podas em areia grossa. Lembrando que a rega dessa planta que passou pela poda, ela tem que ser moderada, já que ela vai para a sombra se recuperar. Quando ela retornar a sol pleno, depois de uma semana, um pouco mais da poda, você já pode retomar a rega normal, que é sempre observando quando o substrato estiver seco, você rega, evitando também molhar essa parte de cima que ainda está em recuperação, onde os novos brotos vão surgir. Vai chegar o dia que a sua rosa do deserto vai lhe surpreender com uma bela floração, como esta aqui, que está em sua primeira floração com 11 meses de idade. A sua planta vai se desenvolvendo e vai chegar um momento que você vai precisar fazer uma nova troca de vaso. E aí nós chegamos na fase onde você vai colocar esta planta adulta em seu vaso definitivo. E como deve ser um vaso definitivo de uma rosa do deserto? O interessante é que ele seja em formato bacia, não seja muito profundo, porque vasos muito profundos tendem a acumular muita umidade lá embaixo. E essa umidade produz fungos, é um ambiente propício para infecções que podem ocasionar aí problemas na sua planta, inclusive o apodrecimento de raiz. Então essa planta aqui, que já está na sua fase adulta, ela está num vasinho bacia provisório de plástico, já está comprimindo bem as paredes do vaso, a gente sente que está bem rígido aqui do lado. E aí nós vamos colocá-la agora no vaso definitivo, de acordo com o porte dela. Não existe uma idade certa para fazer esse procedimento, depende do porte da sua planta. Plantas diferentes acabam tendo portes diferentes na mesma idade, então isso depende muito da genética de cada indivíduo. Então essa planta chegou a um porte onde agora eu avalio que é necessário fazer a troca dela para um vaso maior, e aí eu já vou colocá-la no vaso definitivo, que é um vaso de bacia, de cimento. Não é interessante que o vaso definitivo seja de plástico, principalmente o plástico preto, que ele esquenta muito. E esse superaquecimento pode cozinhar literalmente as raízes de sua rosa do deserto e gerar aí um apodrecimento. Então o vaso ideal é um vaso de cimento em formato de bacia. Lembrando que no fundo do vaso eu coloquei aqui pedras, brita, que vão auxiliar na drenagem e funcionar como mais um elemento aí para auxiliar no escoamento da água aqui no fundo do vaso.
Coloquei aqui o meu substrato no vaso que irá receber a nossa planta. Agora, com o mesmo procedimento que eu fiz anteriormente, vou apertar para que ela solte, descompacte o substrato. E lembrando, não sei se vocês observaram, mas ela está com flores. Então você deve tomar cuidado redobrado com as raízes se você quiser manter a floração dela. E muita gente pergunta, pode fazer transplante quando a planta está com flores? Pode sim, não há problema. Se você tomar os cuidados necessários, não há nenhum problema. Descompactei aqui, olha só como ela sai facilmente. Observar que está tudo certo com as raízes. Se você ver aqui, olha só como as raízes já não tinham mais espaço para crescer. Então realmente já era a hora de ela ser trocada de vaso. Fazer aqui uma caminha para ela, um buraco para aproveitar esse substrato no qual ela já estava crescendo. E aí nós vamos posicioná-la. Faço o nosso morrinho e as raízes elas vão começar a se espalhar para o restante do substrato. A planta está agora aqui no seu vaso definitivo, vaso bacia. Aqui também eu já faço a adubação. No caso aqui eu faço uma adubação a cada 7 dias. A rega é a mesma coisa a partir de 3 meses de vida de sua rosa deserta. Regar sempre que o substrato estiver totalmente seco. Se o substrato tiver sinal de umidade, não precisa fazer rega. Se a sua planta tem um substrato bem drenante como esse aqui, não há problema em deixá-la na chuva. Chegou a época de chuva aí na sua região e você corre para proteger as suas rosas desertas da chuva, não precisa ter essa correria toda. Basta ter um cuidado aí com a drenagem do substrato, que as plantas elas conseguem aí atravessar o período de chuvas com muita qualidade no seu desenvolvimento. Inclusive, a água da chuva é ótima, é a melhor água que existe para a rega das suas rosas desertas. Durante o período de chuva, elas dão um boom de crescimento e isso é muito interessante de se observar neste período. Mas o período de chuvas é um período mais propício ao aparecimento de pragas, principalmente ácaros. Portanto, você deve aí fazer inspeções diárias, com mais cuidado ainda no período de chuva, para ver se não há nenhuma praga atacando alguma de suas plantas. E aí você deve, a depender da praga, deve aplicar aí a substância específica para combater ela. Vai chegar o momento que você vai ter um jardim todo florido assim. Você vai querer fazer cruzamentos dessas rosas do deserto. Você vai querer fazer uma misturar, cruzar esta com esta, enfim, vai querer ver o que sai desses cruzamentos. E qual é o resultado dessa polinização? Como cuidar do fruto da rosa do deserto que vai produzir as suas sementes? Vamos ali dar uma olhada. Após você fazer a polinização, vai iniciar o desenvolvimento das vagens em uma sua rosa do deserto. Isso se a sua polinização deu certo. Você vai observar 2 gominhos geralmente se desenvolvendo, crescendo, e 2 a 3 meses depois você vai observar a vagem crescida, bem grande. E em 2 vagens como esta aqui, você pode ter até 200 sementes. E para saber como fazer a colheita, clica aqui no vídeo também que está aqui em cima, que eu já mostrei aqui a colheita de sementes em rosas desertas. É interessante você redobrar o cuidado na rega e a adubação em uma planta com vagem em desenvolvimento, porque ela precisa aí, assim como uma mamãe grávida, precisa aí de um aporte ideal de nutrientes para que essa vagem cresça e produza as suas sementes. E a partir da colheita você pode reiniciar o ciclo que nós mostramos no começo desse vídeo. Lembrando que para a sua rosa do deserto ter um caudex assim bem desenvolvido e bem vistoso, você deve também fazer os famosos levantamentos de caudex. Então, esses levantamentos eu faço geralmente uma vez por ano após o período de chuva, porque no período de chuva aquela raiz ali que está enterrada vai se desenvolver bastante por causa da chuva, que é ótima para o crescimento da planta. E após o período de chuva, quando se inicia aí o período de estiagem, eu observo quais plantas ali eu posso fazer o meu levantamento de caudex, que eu já fiz aqui também. Você pode clicar no link aqui em cima e ver como fazer este levantamento. Mas é basicamente este levantamento que vai fazer com que a sua planta fique com esta aparência, que é uma aparência que todo mundo gosta aí nas rosas do deserto, como esta aqui que passou por um levantamento recente. Estes são os procedimentos e os cuidados básicos que a gente deve ter ao longo de toda a vida da sua planta, desde a semente até a planta adulta. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não deixe de clicar no botão de se inscrever aí,
Curta e compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais com seus amigos, conhecidos e desconhecidos também. Nos siga no Instagram que está aqui embaixo e até a próxima. Tchau, tchau.